Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas de forma mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu deixo esse vídeo para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com esse canal. Dê o seu like, tá? Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e aperte também a teclinha do sininho. O vídeo de hoje é sobre as 5 perguntas da semana. Perguntas sobre adubos, substratos e muito mais. Fique até o final do vídeo porque tem muito assunto interessante. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A seção das perguntas só existe porque vocês me enviam as suas perguntas, as suas sugestões. Então, não fique acanhado. Envie as suas perguntas, que uma delas pode ser contemplada e a gente fala aqui nesta sessão. Caso não, pode virar também um vídeo na íntegra ou ela vai ser respondida, tá, no YouTube ou no Instagram. O canal está aqui para isso mesmo, passar informações, essas informações de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. A primeira pergunta foi encaminhada pela Mônica e ela pergunta se ela pode utilizar cinzas no vaso. Olha, Mônica, eu acho que você não assistiu o vídeo que eu postei sobre cinzas, né? Mas eu vou responder aqui, depois você assiste o vídeo que ela tá bem completa, ok? Bom, as cinzas, eu fiz vários testes, né, com relação às cinzas com equipamentos e ela se mostrou um material muito salinizante. Ela tem uma concentração muito grande de sais e também muito desses sais elas são alcalinizantes, ou seja, ela vai diminuir a acidez do meio do substrato onde as plantas estejam. E isso é muito prejudicial para as plantas. Pequenas quantidades não tem problema, mas muitas vezes o pessoal exagera. Aliás, sempre exagera, né? Eu postei aqui um vídeo em que uma pessoa ficava colocando uma quantidade exagerada das cinzas nos vasos de orquídeas. E essas orquídeas praticamente se perderam, tá? As plantas morreram devido a isso, ok? A segunda pergunta, muito interessante. Estou fazendo um vídeo na íntegra sobre isso, mas vamos lá. Como essa pergunta é realizada por várias pessoas, né, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. A pergunta é o seguinte: posso usar a casca de arroz carbonizado na confecção do substrato? Você pode usar casca de arroz em todos os seus substratos. No substrato, menor que seja a quantidade, seria interessante você colocar aí ao redor de 5%, porque ela vai incrementar alguns fatores dentro do seu substrato, no seu substrato, muito interessante. A casca de arroz carbonizada, como eu já falei, ela contém interessante de silício, e esse silício é muito interessante para as plantas, tá certo? Além disso, né, a casca de arroz carbonizada, ela possui esse efeito repelente de pragas, tá? E também ela é um agente tamponante. Ela não deixa o índice de acidez, tá, oscilar muito dentro do substrato. Por isso que eu sempre recomendo,
tá? E quando eu tenho à disposição, utilizo em quase todos os substratos. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A terceira questão é enviado pelo Mário, muito interessante e muito importante também. Ele pergunta se ele pode utilizar o substrato que está com odor muito forte. É o seguinte, se esse seu substrato está com odor, deve estar havendo alguma fermentação, alguma putrefação, tá? Alguma coisa está errada nesse seu substrato. Você não deve utilizar esse substrato até que essa situação se regularize, tá certo? Qualquer tipo de fermentação, ela tem o seu início e o seu final. Você deveria manter esse substrato por mais algum tempo até que essa situação se acabe, tá certo? Ok? Eu até aconselho você a deixar ela úmida. Isso acelera essa fermentação, fazendo com que você possa, depois dessa fermentação, utilizar o substrato. A quarta pergunta, enviada pela Rose, é sobre o girassol. Ela diz que tem plantado vários girassóis nos vasos dela, né? Ela até colocou o tamanho do vaso, né? São 15 centímetros de diâmetro. É o vaso padrão, tá? Em quase todas as culturas, flores, né? Comercializado. E ela disse que o girassol cresce muito e acaba tombando. Não consegue deixar o girassol no tamanho que ela encontra o girassol florido nas floriculturas. É porque a semente que você está utilizando é de girassol comum, tá certo? É o girassol que na verdade ela cresce 1,5 m até 2 metros. É diferente das sementes que os produtores utilizam. Essas sementes são sementes híbridas, tá certo? Muitas vezes são importadas para o uso na floricultura. Vão atingir o seu tamanho máximo de 25, 30 centímetros de altura e depois florescem, tá certo? Então são variedades diferentes, ok? Eu irei comentar sobre isso num vídeo posterior, tá certo? Eu comentei alguma coisinha sobre variedades de crista de galo, mas eu irei falar sobre o girassol também. A quinta questão, a Cecília me encaminha a seguinte pergunta: por que é que as rosas do deserto que estão no jardim só ficam mais bonitas durante as épocas das chuvas, né? Isso tem muito relacionado com o ácaro. Quando vem as chuvas ajudam, tá, a derrubar esses ácaros. E na época seca, tá, que no sul corresponde ao inverno, né, elas na verdade não tem essa ação das águas, né, fazendo com que haja a derrubada dos ácaros. Por isso que na estação mais seca, tá certo, as suas folhas, a sua rosa do deserto acaba até ficando um pouco mais feia, né? Com as folhas amareladas, avermelhadas, até a queda de folhas, o que não acontece comumente nas épocas das chuvas. Então é um controle natural, ok? Você poderia assistir os vídeos que eu postei aqui sobre os ácaros nas rosas do deserto, tá certo? Essa é a causa das suas plantas não ficarem bonitas nas épocas mais secas. Pessoal, como eu tenho dito, essa sessão só existe porque você encaminha as suas dúvidas. Então, vocês não precisam ter vergonha. Pode enviar suas dúvidas, as suas sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal. E aproveito também pedir a sua ajuda para a entidade Capela da Sagrada Família do Nazaré. Essa entidade recolhe alimentos, roupas, tá, donativos e repassam para os necessitados.
e peço a sua ajuda para o canal. Nós já estamos com 60 vídeos, com muitas informações. Se vocês puderem dar uma visualizada nos vídeos, seria muito interessante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.